Prontinho. Então, bom dia para todo mundo, bom dia pessoal que chegou. Hoje então a gente vai dar continuidade aqui ao estudo do nosso livro dos médiuns, da parte primeira, noções preliminares. Nós estamos no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Nós vamos estudar hoje a partir do item 10, lembrando que nós iniciamos no item 7 anteriormente, e Kardec colocou esse tema para estudarmos aqui nas noções preliminares, no início do estudo desse livro, para que nós tivéssemos a possibilidade de identificar aquilo que foge de uma questão científica e entra numa questão de crenças. E é importantíssimo a gente tratar desse assunto, principalmente quando lida com essa relação com o mundo espiritual, principalmente por aquilo que foi formado em termos de ideias pelas religiões tradicionais, onde Deus pode tudo, Deus faz o que quer, Deus transforma, Deus forma, e não existe nada lógico que possa explicar tudo aquilo que acontece. A princípio, é dessa forma que acontece. Nós lembramos que Deus, como sendo uma inteligência suprema, ele é onipotente, pelo poder absoluto que ele possui. Ele é onipresente, pela capacidade de estar presente em qualquer lugar, em qualquer parte, que para nós ainda temos uma certa dificuldade de entendermos essa capacidade que ele tem de estar presente em qualquer lugar do universo. E também de onisciente, que é a capacidade que ele tem de ter conhecimento absoluto de tudo que acontece em todos os locais. Então, com a nossa inteligência limitada, nós jamais conseguiremos, pelo menos nesse estágio em que nós nos encontramos, entender os atributos divinos para aquilo que ele pode realizar. Mas o grande problema é que quando nós elevamos o nosso pensamento nesse grau mais elevado, já começa por aí, né, soldado? Já começa não sendo espírito, mas ainda tem muito mais coisa para complicar a nossa vida ainda. Mas quando nós elevamos o nosso pensamento nesse grau tão elevado para tentarmos entender Deus e a capacidade que ele tem das suas realizações, nós muitas vezes também elevamos fenômenos simples, fenômenos comuns, fenômenos que fazem parte do nosso cotidiano e que, pelo fato de nós não conseguirmos explicar, nós também atribuímos isso simplesmente a uma vontade divina. E Deus, a gente lembra, ele criou o universo e criou todos os seres e criou todos os corpos baseados em leis da natureza que regem cada um desses fenômenos, e essas leis, por si só, dão continuidade na evolução e na transformação de cada um desses elementos. Mas quando nós não conhecemos as leis que regem esses fenômenos, nós então atribuímos a algo que vem a ser maravilhoso, ou seja, que simplesmente nos deslumbra pelo fato em si, mas colocamos isso como uma vontade divina, e o sobrenatural, aquilo que quebra, aquilo que foge às leis mais básicas, às leis mais naturais que regem o nosso mundo. Então, quando nós analisamos esse capítulo e seguimos esse raciocínio que Kardec traz para nós, nós diminuímos um pouco, ou deveríamos diminuir bastante, a nossa expectativa com relação às causas dos muitos dos efeitos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, em vez de nós colocarmos tudo como criação divina e selecionarmos tudo aquilo que faz parte das leis naturais, nós temos que colocar tudo na faixa das leis naturais e irmos elevando aquilo que faz parte de um conjunto de leis que nós não conhecemos. Não que isso seja sobrenatural ou seja maravilhoso, pelo fato de nós não entendermos, mas são leis que regem esses fenômenos, que são leis que nós estamos aprendendo a conhecer. Kardec colocou aqui do item 7 ao item 9, nesses 3 itens, algumas linhas de pensamento que a gente vai só fazer uma breve recapitulação,
quando ele falava, por exemplo, aqui, que a primeira crença nos espíritos e as suas manifestações fazem parte de um sistema, fazem parte de uma crença. As pessoas acreditaram, criaram essa ideia e começaram a difundi-la sem nenhum tipo de fundamento. E o Espiritismo exatamente faz o contrário. Começa primeiro a observar, começou inicialmente a observar cada um dos fenômenos mediúnicos, os fenômenos físicos que aconteciam, né, tanto físicos como intelectuais, e a partir dali começou então a trabalhar, a desenvolver a ideia para chegar àquelas causas, né, as causas que eram iniciais, e consequentemente chegou a um elemento extracorpóreo que não faz parte do nosso ambiente. Quando se fala sobre o sobrenatural também, o que Kardec coloca para nós aqui um exemplo interessante, que as religiões, de um modo geral, porque a gente lembra que a quantidade de religiosos é muito maior do que a quantidade de cientistas. Daí então que grande parte das nossas crenças são baseadas nessa questão espiritual, nessa questão divina. Então tudo o que acontece que nós desconhecemos, primeiro nós pegamos as religiões para explicar, depois nós pegamos a ciência. Porque para ter um conhecimento aprofundado da ciência, é importante que nós estudemos, é importante que nós tenhamos uma formação, que nós nos aprofundemos em determinada área de conhecimento. Então é muito mais fácil você entrar numa igreja e acreditar naquilo que está sendo transmitido, do que você entrar num centro de ciências e estudar aquelas leis que são passadas. Daí então que a gente percebe que o pouco conhecimento que nós temos hoje na nossa sociedade é o que faz com que as igrejas fiquem cada vez mais cheias. Porque é muito mais fácil você acreditar numa força superior regendo a sua vida do que você tentar entender cada um desses fenômenos através de cálculos complexos, de teorias que são extremamente complicadas de se entender. Então a gente pergunta, o que tem mais cheio aqui no nosso mundo hoje? As igrejas ou as universidades? Claro que nós vamos entender que são as igrejas, porque é muito mais fácil você buscar esse conhecimento. Não que todas as pessoas que vão a essas instituições religiosas não tenham um conhecimento científico, não tenham uma formação intelectual. Mas quando se busca o conhecimento da origem da vida, da formação do mundo, daquilo que envolve esse mundo espiritual, é muito mais fácil nós buscarmos respostas nas instituições religiosas, principalmente porque a ciência, nesse momento da nossa existência terrena, não se preocupa também em estudar esse novo ambiente. E aqueles que estudam ainda são grupos escassos, e são grupos que são vistos com muita desconfiança pelos próprios pares. Quando se fala sobre sobrevivência da alma, por exemplo, nós conversamos sobre isso no ano passado e falamos de alguns grupos de estudos, principalmente ligados à área médica, que falava, por exemplo, Ana, conhecimento pré-fabricado, tudo foi feito e pronto, não se fala mais nisso. Então, quando a gente falava sobre grupos de médicos, de psicólogos, de cientistas ligados a essa área da mente, nós vimos ali pessoas que estudavam sobre a experiência de quase morte. Vocês viram que isso passou num programa de televisão, foi tema de revista, de estudo, revista super interessante, estudou esse tema, inclusive com um título bastante infeliz, chamado Ciência Espírita, porque ciência é ciência, não existe ciência leiga, ciência espírita, ciência judaica, ciência é ciência, ciência significa conhecimento. E aí então eles faziam uma experiência com pessoas, com pacientes que eram submetidos à cirurgia, ou sofriam grandes traumas, ou saíam de um estado de coma, e que relatavam experiências de quase morte. E aí então eles estavam tentando elaborar um método para poder fazer com que essas informações, ou esses relatos, fossem de fato comprovados. Um exemplo disso que nós já colocamos, os médicos, os cientistas, pensaram o seguinte: nós vamos colocar no alto da parede de uma sala de cirurgia um pequeno suporte, como se fosse assim, uma pequena mesa pregada na parede, e no alto dessa mesa nós vamos colocar uma imagem, uma fotografia que ninguém sabe. Se por acaso o paciente
relatar que estava flutuando sobre o seu corpo, estava ali colado no teto do centro cirúrgico, ele veria essa imagem. E quando ele voltasse no seu estado de consciência, ele diria assim: eu vi a imagem de um cavalo, eu vi uma tartaruga, eu vi um sol, qualquer coisa assim. E aí então os médicos teriam certeza de que de fato ele viu aquela imagem. Então esse é um dos exemplos de grupos científicos que estão tentando entender exatamente aquilo que acontece com o indivíduo, com o paciente, mais do que seu corpo físico, mas tentando entender a sua consciência. Se essa consciência ela é fruto das reações bioquímicas do seu cérebro, ou se essa consciência faz parte de um elemento que não depende exclusivamente do corpo físico, mas depende de um elemento espiritual. A ciência tentando estudar. Então, os pequenos grupos científicos que estão tentando estudar a paranormalidade, a mediunidade, experiências de quase-morte, viagens astrais e alguns outros tópicos dessa relação do homem com o mundo espiritual, mas em compensação nós temos ali igrejas lotadas de pessoas tentando estudar o mundo espiritual, sustentados pelo dogma, sustentados pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. A doutrina espírita veio exatamente no meio dessas duas sessões, a sessão científica e a sessão espiritual. O espiritismo veio ao meio. Primeiro, utilizar o método científico para poder estudar o mundo espiritual e observar os fenômenos do mundo espiritual e trazer para que a ciência possa analisar. Então a gente sai um pouco simplesmente de uma crença, mas começa a analisar pela razão, pelo raciocínio. E infelizmente a gente vai ter uma grande dificuldade ainda de quebrar um pouco dessa, eu diria, acomodação de nós que estamos aqui hoje, encarnados, de querer buscar respostas fáceis, né, como a Ana colocou para nós. É muito mais fácil acreditar simplesmente numa crença que foi elaborada do que colocar os neurônios para funcionar, né? Então, até porque quando nós acreditamos em alguma coisa, muitas vezes a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade dependem dessa crença. E se eu, por acaso, começar a quebrar algumas dessas crenças, encontrando respostas no meu raciocínio, esses elementos que eu tento sustentar com a minha crença começam, então, a ficar abalados. E aí, consequentemente, acaba comprometendo a minha vida, o meu equilíbrio pessoal, o meu equilíbrio emocional. Então, a gente tem ali uma situação extremamente interessante. E é o mais prático também de conquistar. Porque nós somos naturalmente, nós seres humanos, somos naturalmente deslumbrados. Então tudo aquilo que eu trago como um deslumbre, algo que possa impressionar a minha imaginação, vai conquistar a minha atenção, vai prender ali a minha atenção. Então quando nós observamos assim nos relatos, né, nos sermões, nas conversas que são feitas dentro dessas instituições religiosas, e eles pegam os livros sagrados como Bíblia, como Alcorão, como o Pentateuco judaico, seja lá que livro for, e tantos outros que nós temos por aí, você lê, e em vez de nós tirarmos aquele relato da fantasia e trazer para a nossa realidade, nós saímos da realidade para entrar no mundo da fantasia. Então a gente imagina, quando eu falo para vocês assim, porque... por exemplo, né, algo que as pessoas têm um grande medo de questionar, quando a gente diz assim que Jesus, quando ele morreu, crucificado, o corpo dele, que estava sepultado, se levantou e ele então, na ressurreição, começou a andar e conversar com as pessoas. E depois o seu corpo se elevou e subiu aos céus. E a gente fala assim, tá, mas... onde que a ciência entra nessa situação? Aí, dentro dos nossos dogmas, a gente vai dizer, mas aí você não pode colocar ciência, é uma questão de fé. Pronto, a gente acabou de descartar a nossa capacidade de pensar e deixou simplesmente com que a nossa fantasia, a nossa crença, assumisse o controle do nosso pensamento. Quando a gente pensa na gravidez de Maria, que o anjo Gabriel apareceu, fez com que ela engravidasse por um poder sublime, e aí então depois Jesus foi concebido e nasceu. Então na verdade ela é Maria Imaculada, porque mácula significa mancha. Mácula pode significar o pecado.
e o sexo, como é visto como pecado, não poderia então contribuir para a presença de Deus encarnado aqui no nosso mundo. Então Maria concebeu Jesus, sendo ali fecundada pelo Espírito Santo, e aí então nós não temos ali o elemento pecaminoso nesse processo. E a gente pergunta, isso é possível dentro das nossas leis naturais? É possível que uma mulher engravide sem que nós tenhamos ali o elemento masculino, o gameta masculino, para promover a fecundação e a geração de um novo ser? Dentro da nossa razão a gente vai dizer não. Mas a gente pensa assim, mas Maria pode. Não, mas Maria é diferente, Maria foi uma obra divina. Então quando nós começamos a colocar esses elementos religiosos, dogmáticos, porque quando a gente fala de dogma, é uma situação que você deve acreditar sem questionar. E quando nós pegamos essas religiões tradicionais, principalmente do mundo ocidental, essas religiões cristãs, quando você fala que Maria foi engravidada, gerou Jesus pela intervenção do Espírito Santo, isso é um dogma, você não pode questionar. Se você pensar que por acaso ela teve uma relação sexual com o marido, algo que seria absolutamente natural, que geraria o corpo de um novo ser que estaria encarnado aqui no nosso mundo, se você colocar essa questão, você estaria fugindo de um dogma daquela crença. Então você não pode ser nem católico, nem evangélico, porque você levanta a possibilidade dela ter engravidado de uma situação natural. Segundo, o corpo de Jesus, depois de morto, não poderia se levantar. Os outros filhos ela teve naturalmente, filhinha. Tá, isso a própria Bíblia relata. Jesus teve outros irmãos que foram concebidos naturalmente, mas ele, em especial, foi concebido por essa força espiritual. Então Jesus, depois de morto, se levantou, conversou com os discípulos e foi ao céu. A gente pergunta assim, na sua razão, daquilo que você conhece de ciência, isso é possível? Eu vou dizer, não, isso não é possível. Mas você aceita isso ou você descarta isso? Se você aceitar, você não pode ser católico e não pode ser protestante. Se você descartar isso tudo, você joga fora o seu raciocínio e aceita simplesmente um dogma. E daí tantos e tantos dogmas que são relatados na Bíblia, no Antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. É assim que a coisa funciona, do maravilhoso e do sobrenatural. Daí então é muito mais fácil pela paixão, porque nós somos muito mais apaixonados do que racionais. E quando nós abraçamos uma fé, a nossa fé é abraçada com a paixão, ela não é abraçada com a razão. A doutrina está agora fazendo um trabalho, um processo de desintoxicação, de redirecionamento do nosso modo de pensar, dizendo, você não deve simplesmente acreditar com a paixão. Você deve acreditar com a sua razão. Daí então a fé raciocinada que a doutrina nos proporciona. O soldado colocou, né? Talvez tenha sido feita inseminação artificial, vai saber, né? Olha, soldado, se você tivesse dito isso há mais ou menos uns 4 séculos, nós te veríamos agora numa fogueira, porque você acaba de fazer uma ironia de algo sagrado, e toda blasfêmia deve ser punida. Tá? Então sorte sua que você já passou 4 séculos daquela época. Tá? Então se cuida, que você nunca sabe quem vai encontrar na próxima esquina. O Armando colocou, né? A ciência do homem não explica o fenômeno, mas a ciência espírita sim. Essa é a questão, Armando. Ciência é ciência. Né? Então, assim, a ciência que nós conhecemos, a ciência tradicional, que nós podemos chamar, ela não traz explicações para algumas dessas situações. Mas a ciência que ultrapassa o conhecimento do nosso mundo físico pode explicar. Então a gente tem que ter cuidado de dizer ciência espírita. Porque, como eu disse para vocês, ciência é ciência. Eu não posso utilizar o argumento dizendo que existem vários tipos de ciências para explicar verdades. Existe apenas uma verdade. Agora nós precisamos aprofundar essa verdade e entendê-la. Né? Tatiane colocou também, mas sempre achei que foi isso mesmo. Né? Pois é, mas é essa questão que a gente vê. Né? É possível isso acontecer? Quebrando essas leis naturais, no caso desses 2 dogmas que nós colocamos, não é possível acontecer. Não existe geração espontânea. Tudo aquilo que acontece no nosso mundo natural, no nosso mundo, acontece dentro de um processo natural. Mas pelo fato, olha o detalhe, vamos primeiro, antes da gente julgar por que as pessoas pensam isso, vamos entender exatamente o raciocínio que elas têm. Jesus era Deus encarnado. Sendo Deus encarnado,
ele não pode ser concebido pelo pecado. Só que se nós entendemos que o sexo faz parte de um processo absolutamente natural do desenvolvimento do ser humano, dos seus valores, dos seus sentimentos, da sua própria continuidade da vida, a gente vê que isso não é pecado. Mas naquela época era. Porque o homem se entregava à luxúria, se entregava à imoralidade, como acontece hoje também. Hoje nós temos crianças, nós temos adultos cantando musiquinhas e fazendo dancinhas. Ai, se eu te pego, aquela coisa toda, e todo mundo achando uma graça, na verdade uma encenação sexual, que isso desvirtua, né, quebra todos aqueles valores dos mais equilibrados, dos mais moralizados. Naquela época não era diferente. Imagina Jesus nascendo dentro de uma visão sexual distorcida como nós temos hoje. Você vai dizer, nossa, não é possível que isso aconteça. E até mesmo a gente lembra, dentro desse mesmo raciocínio, para a gente ir em frente, né, senão a gente não consegue avançar aqui no nosso estudo, um filme francês chamado Je vous salue Marie, né? Nós vos saudamos Maria. É um filme moderno, trazendo para nós uma visão do nascimento de Jesus, de um casal absolutamente natural. Maria era uma balconista, José era um frentista, trabalhava num posto de gasolina, e eles então conceberam Jesus. Só que na verdade Maria também foi engravidada por esse Espírito Santo. E aí então José, nesse filme, achava que tinha sido traído, assim como aconteceu naquela época. Esse filme ele causou uma grande polêmica dentro do meio católico. Inclusive teve uma ação movida pelas instituições do catolicismo aqui no Brasil, proibindo a entrada desse filme. Ele não poderia sair da França e vir para cá, porque isso violaria todas as crenças, né, o principal elemento da crença do catolicismo. Mas isso, felizmente, né, a nossa justiça não aceitou esse mandado de segurança e permitiu que o filme entrasse e ficou absolutamente natural. Então, assim, ou até hoje isso é questionado. Um filme como esse, na atualidade, foi colocado, só pelo fato de ter sido atualizado já foi trazido já foi considerado como um filme blasfêmico. Né? Então a gente vê que tem muita coisa a ser trabalhada na nossa consciência, e pelo fato de nossos estudos nas instituições educacionais do Brasil serem ainda precárias e oferecerem grande dificuldade para que as pessoas se desenvolvam intelectualmente, elas simplesmente entram para o maravilhoso e para o sobrenatural, que é muito mais fácil da gente entender a criação do mundo. Infelizmente ainda temos essa barreira para quebrar, né? Para poder entender, para tirar essa fantasia, é importante que nós entremos num processo diferente. Não entendamos a religião como sendo simplesmente uma crença, mas a religião é mais um dos atributos que formam o ser humano. Mas se o ser humano não estiver bem formado, esses atributos vão ser atributos imperfeitos, distorcidos, fantasiosos, equivocados. Então é muito mais complexo do que você chegar numa igreja e falar assim, olha pessoal, é melhor vocês pararem de acreditar nessas fantasias que estão contando, porque nada disso. Antes de entrar numa igreja, primeiro preciso formar a consciência do indivíduo. No que diz respeito à sua vida pessoal, à sua vida social, à sua vida emocional, à sua vida religiosa, espiritual. Não adianta a gente querer chacoalhar uma pessoa e falar assim, muda o seu modo de pensar porque você está errado. Se nós não oferecemos para ela uma base segura para que ela possa entender por que ela está errada. Porque a princípio é assim, ó, você está errado porque eu estou dizendo que você está errado. Ah, mas eu posso te provar. Essas provas não convencem. Porque o raciocínio dela não consegue acompanhar, não consegue chegar nesses elementos e analisar de um modo muito mais racional, muito mais equilibrado. Daí então a quantidade de dificuldade a quantidade de obstáculos que nós temos dentro desse processo de esclarecimento e de racionalização da fé, principalmente aqui no nosso país, né, no Brasil, que tem aí tantas limitações sociais e tantas distorções da nossa sociedade. O Soldado colocou, adolescentes atualmente têm iniciado cada vez mais precocemente essa parte devido aos estímulos da mídia e culturais. Sim, né, educação familiar, a influência da mídia, tudo isso acontece. As pessoas ligam a televisão e veem ali simulações de estupro, vê dancinhas eróticas, o carnaval está chegando com todas as
as suas influências negativas e deletérias, né? E aí então a gente tem que tentar quebrar tudo isso, lutar contra isso, né? Mas infelizmente o bombardeio exterior é muito maior do que a nossa influência pessoal. Enquanto você individualmente fala para uma criança que não é assim, ela está em todos os lugares sendo bombardeada. Então na verdade você se torna chato ou careta, e tudo aquilo que está fora, que promove uma certa liberdade, um prazer e tudo mais, é o que vai chamar a atenção. É uma grande dificuldade. O Braz colocou, né, conhecer as verdades liberta mesmo, né? Pois é, mas é um preço muito grande ainda para alcançar essa liberdade. Né, o sistema proposto por algumas igrejas proporciona mais segurança aos seus frequentadores, né? O próprio Dogmas o faz assim, além de não exigir muitos destes, né? Pois não força muito o raciocínio. Não somente por isso, há outras condições que fazem parte do processo, né? E a própria manipulação, né? Todo povo que é manipulado, toda mente que é manipulada, ela sai da liberdade e entra na libertinagem, né, Elcio? Então toda a mente que é manipulada, ela se deixa manipular exatamente pela incapacidade que ela tem de raciocinar. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente liga a televisão hoje e assiste a um desses programas religiosos, e a gente ouve as pregações, ouve o que eles conversam e tudo mais, falam que o diabo é responsável por isso, que o Espírito Santo é responsável por aquilo, a ciência que é bom ficou do lado de fora. E as pessoas querem aquilo, elas precisam daquilo. A ciência não vai trazer para elas uma tranquilidade interior, não vai preencher dentro dela um vazio que ela tem. E isso é culpa da ciência, que ela se tornou materialista. Ela disse, esqueça todo o elemento espiritual do qual você é constituído e observe apenas o seu corpo e a matéria que te constitui. Então, na verdade, a ciência, né, afastou as pessoas pelo seu modo limitado de pensar, enquanto que a religião atraiu as pessoas pelo seu modo fantasioso de pensar. Enquanto nós não encontrarmos o equilíbrio entre esses dois elementos, nós continuaremos nessa divisão. Então a doutrina traz para nós essa nova realidade, né, que você pode se aprofundar no mundo espiritual, mas chegando agora com a razão, com o conhecimento, né, sustentado pelo equilíbrio no seu modo de pensar. Deixa eu pegar aqui rapidamente o nosso livro. Eu só vou colocar aqui o meio acadêmico, científico é bem restrito, por exigir uma base de conhecimento ao qual poucos têm acesso. Essa é aquela questão educacional que eu coloquei, né, soldado, de você formar um país com um bom conhecimento científico, né, na escola, na base e tudo mais. Mas a própria ciência, ela escolheu onde que ela quer trabalhar. Ela não ousa ir além. Tanto que eu comentei com vocês que esses cientistas que estão estudando o espírito dentro desses fenômenos que nós estamos observando, eles são muitas vezes discriminados no próprio meio. Para aqueles que são mais extremos, eles são ridicularizados. Mas a ciência, de um modo geral, muito pouco se interessa em estudar isso tudo. Ela está preocupada com aquelas leis que ela tem acesso, que ela pode palpar, que ela pode dominar. Né? Então a própria ciência também tem as suas dificuldades. Ela é restrita e da mesma forma que ela também é limitada. Né? Porque ela pode ser transmitida naturalmente. O Braz colocou, é mais fácil acreditar na jumenta de Balaão, na baleia de Jonas e no outro que parou a terra do que a ciência, né? Sem dúvida, né? Tá. Beleza então, Francis, tá, um grande abraço para você, meu amigo. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então, pessoal, em frente, que senão a gente não começa o tema que nós queríamos abordar. Kardec colocou no item 8 aqui falando sobre leis. Então perguntou assim, mas é possível que uma mesa flutue? Todo mundo vai dizer assim, não é possível que uma mesa flutue, porque a lei da gravidade acaba impedindo que isso aconteça. Mas então nós colocamos assim, mas não existe nada que possa fazer com que essa mesa levante? Nenhuma força, nenhuma energia, nenhum tipo de fluido? E aí então começam aquelas discussões de nós entendemos exatamente quais são esses elementos. O que pode levantar uma mesa exatamente? O ar. Quando a gente fala do ar levantar uma mesa, basta você imaginar um furacão. O ar com grande potência ele pode levantar. A energia pode levantar, talvez através de uma explosão ou coisa parecida. Fora isso, nós não conhecemos, infelizmente, nada ainda que possa levantar essa mesa sem tocá-la. Não essas mesas tradicionais.
Mas eles observavam esses fenômenos nas mesas girantes, observando que o fluido, que o fluido magnético manipulado por seres invisíveis, ou mesmo por pessoas, por encarnados através da força mental, pode fazer com que aconteça esse fenômeno. Então o que Kardec começa a analisar assim, é possível, mas se esse fenômeno aconteceu, por que ele aconteceu? Foi por acaso alguma coisa, alguma assombração que fez isso? Mas mesmo que seja uma assombração, como é que essa assombração fez tal coisa? Já que ela não é matéria e a mesa é matéria. Então ele começa a trazer para nós essas ideias. E ele fala aqui naquela época de uma máquina mais pesada do que o ar, que carrega muitos homens. Ele falava do balão, da lei, né, dos gases, que tem gases que são mais leves do que outros, que podem facilitar essa elevação desses corpos. E Kardec fala também aqui do próprio, né, do próprio telégrafo, que também é uma forma de você transmitir uma mensagem através da eletricidade. E olha que ele falava naquela época dele lá, quando comparado com o nosso tempo atual, ainda era muito limitado. Então ele fala de balão, de eletricidade, nós estamos falando de energia nuclear, nós estamos falando de aerodinâmica, nós estamos falando de fibras óticas, e etc. e tal, de holografias que começam a serem trabalhadas a partir de agora, né, da própria telefonia de energia eletromagnética. Então, aquilo que nós colocamos, se você leva um celular desses modernos, né, desses Androids, desses iPhones, desses não sei das quantas, se você leva isso para a época de Kardec e você começa a falar, provavelmente a Inquisição vai te pegar e vai fazer um serviço caprichado, porque por você ter tido um pacto com o demônio. Então, infelizmente ainda, conforme os tempos vão surgindo, ou felizmente, nós vamos tendo novas descobertas. E essas descobertas vão influenciando no nosso modo de pensar. Mas ainda, quando nós estamos ainda presos naquela visão mística, naquela visão fantasiosa, dificilmente nós vamos aceitar a ciência, um novo regulamento, para poder determinar para nós exatamente aquilo que nós observamos no nosso cotidiano. E aqui no item 9, Kardec fala sobre a intervenção dos espíritos. Ele fala para nós sobre ele diz, por exemplo, aqui para nós, ó. Entretanto, para resumi-la em duas palavras, diremos teoricamente que essa demonstração se funda nesse princípio. Primeiro, que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Esse é a causa de tudo. Daqueles fenômenos espíritas que estavam sendo observados. Então, quer dizer, barulhos que transmitiam mensagens, aquele era o efeito. A causa era então uma causa inteligente, já que a causa falava. E o segundo que ele coloca para nós, e desde que não se via o ser que os produzia, devia tratar-se de um ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito. E aí, então, por uma linha de raciocínio, ele foi excluindo aquilo que era impossível e trazendo para a realidade aquilo que era possível. E o próprio Arthur Conan Doyle, que foi ali o criador do Sherlock Holmes, ele traz para nós um pensamento interessante. Ele diz assim, tirando aquilo que é impossível, mesmo improvável, por mais absurdo que possa parecer, pode ser verdade. Então é impossível que um espírito se manifeste? Não, não é impossível. Então, mesmo que seja improvável, ele pode ser a causa daquele fenômeno, já que você não encontra uma outra causa palpável. Qual a explicação que você traz para isso? Eu não tenho explicação, então vamos tentar ali as hipóteses. Se você pega então que o espírito não é impossível que ele exista e não é impossível que ele intervenha no mundo físico, então ele pode ser uma das causas. Então foi por esse processo, por esse raciocínio, que Kardec chegou à conclusão de que esses seres eram então os espíritos, porque depois esses laços se estreitaram, então os diálogos vieram, as entrevistas e tudo mais, e ele então, definitivamente se convenceu de que era assim. Assim como outros personagens também, o próprio William Crookes, também que era muito discriminado na sua época, e outros cientistas que passaram por essa dificuldade, nesse processo de transição daquilo que era o pensamento científico e a aceitação do mundo espiritual. A própria Academia de Ciências de Londres, na Inglaterra, também tinha essa dificuldade,
de aceitar esse novo processo, né, e contratavam cientistas para isso. William Crookes, se eu não me engano, foi esse contratado. Daí então que depois de um tempo, William Crookes chegou para a academia dizendo assim: eu não preciso mais acreditar, eu sei. Uma das frases clássicas que ele transmitiu depois de analisar todos os fenômenos, todos os médiums, e dizer assim: olha, definitivamente aquilo que eu analisei é um fato, não é uma mistificação. E aí naturalmente ele foi discriminado pelos seus pares também. Bom, vamos lá. Item 10. Filhinha, pode colar aqui para nós agora, item 10? Aos olhos daqueles que veem na matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então a gente tem ali a ciência, a matéria é a única potência capaz dessas realizações. Se você não pode explicar, então você coloca como super maravilhoso e sobrenatural. E aí então, consequentemente, acaba se tornando uma superstição. Lembrando que grande parte, a imensa maioria desses fenômenos, foi observado por um grupo muito pequeno de espectadores. Então acontecia em lugares reservados, alguém que trazia um relato. Nunca nós tivemos um fenômeno que tenha acontecido no meio de uma academia de ciência. No meio de uma universidade, alguém fazia com que aquela mesa se movimentasse e a mesa falasse. Ela acontecia assim em lugares reservados, daí a dificuldade que nós temos. Alguém disse que viu um vulto passando na porta da casa dele, o outro disse que viu uma luz flutuando no cemitério. Mas relatos concretos próprios nós temos muito poucos. Para não dizermos que tudo está perdido, nós temos esses grupos de caça-fantasmas, que tem aí programas de televisão, no Brasil nós temos, nos Estados Unidos, na Europa, e temos aí em tantos outros lugares, de pessoas que têm esse interesse em conhecer o que acontece no mundo espiritual e registrar através de aparelhos eletromagnéticos, de câmaras infravermelhas, de microfones, de sensores de movimentos, etc. Né? Então eles se municiam desses equipamentos e saem à caça desses fenômenos. Mas infelizmente são fenômenos ainda muito raros. Um detalhe ou outro que eles conseguem captar, mas não são não podem ser considerados definitivos na comprovação da existência desses seres, né, porque eles infelizmente não podem ser percebidos assim com tanta facilidade. Então esses grupos que são vistos como, vamos dizer assim, pessoas que não têm o que fazer, pessoas que não são levadas a sério, apesar do trabalho sério que eles realizam, né, porque a ciência não tem essa preocupação de levá-los a sério, então eles procuram registrar esses fenômenos, se embrenham aí por locais abandonados, por ruínas e tantos outros ambientes, para tentar trazer esse registro para nós. Mas aqueles fenômenos que são realmente, digamos assim, fenômenos que são de grandes proporções, eles são observados por pequenos grupos particulares. Daí então, aqueles que, quando se fala nessa história, se fala de contos, de fantasias, de histórias populares e tudo mais, né? Alguém viu um fantasma, que interessante, ninguém leva a sério. Agora, se um fantasma aparecesse no meio de uma estação do metrô e todo mundo observasse ele simplesmente desaparecendo, aí a coisa seria diferente. Nós tivemos na Itália, recentemente, lá na cidade de Nápoles, lá onde a nossa amiga Ju mora, um relato de um grupo de operários trabalhando numa construção que fotografaram uma menina em pé no meio de um corredor. E eles então saíram correndo. Né? Saíram correndo com esse medo, com aquele pavor todo, e o próprio governo se preocupou em investigar. Não sei a que conclusão chegou. Mas a gente vê que esse tipo de fenômeno é extremamente raro de acontecer. Então, quando você fala em fenômeno, em coisas que acontecem no mundo espiritual, isso é história que ninguém leva a sério. É igual disco voador. Todo mundo fala que viu disco voador, mas ninguém é capaz de provar. Todo mundo fala que viu um espírito, que observou um fenômeno, mas ninguém é capaz de provar. Daí então, porque esses fenômenos não são aceitáveis dentro das leis que regem o nosso mundo natural. Mas eles pertencem ao mundo sobrenatural. O Soldado colocou, na Índia, por exemplo, o mundo espiritual e a reencarnação já eram conhecidos há muito tempo. O mundo já sabia, porém não havia aceitação. Não havia e não há ainda, né, Soldado? Mesmo que a Índia tenha hoje
o seu 1,3 bilhões de habitantes, alguns investigadores, alguns cientistas do mundo ocidental ou do Oriente vão até lá fazer algumas investigações, ouvir uma história, colher um relato, mas mesmo que isso seja uma crença generalizada, ela não pode ser comprovada. Tanto é assim que na própria Índia, quando você fala em reencarnação, você poderia ter sido um besouro, você poderia ter sido uma barata. Então a gente pensa assim, eles aceitam a reencarnação, só que a reencarnação que eles aceitam não é a reencarnação que nós estudamos. Daí a gente percebe que mesmo eles tendo um princípio que seja semelhante ao nosso, eles pensam de um jeito que para nós é uma fantasia. Como é que você pode imaginar que você tenha sido uma pedra? Como é que você pode imaginar que você tenha sido um bode, um cabrito, um cachorro, uma flor? É impossível para nós pensarmos isso dentro daquilo que a gente entende. Então, eles têm uma relação muito próxima com o mundo espiritual, porque a Índia é um país extremamente místico, eles possuem mais de 3.000 deuses, só para a gente ter uma ideia, e a reencarnação faz parte dessa ideia da reencarnação da metempsicose. A metempsicose, que é o nome dado a esse processo de reencarnação, tanto de você evoluir como você de regredir. O que para nós é uma fantasia, mas para eles é uma realidade. Como é que a ciência vai imaginar que você pode reencarnar como uma barata? Se você fala que você está reencarnando num novo corpo, até vá lá. Mas daí dizer que você foi um lírio do campo na sua outra encarnação e hoje você é um ser racional, isso foge completamente de qualquer tipo de bom senso. Mas para eles isso é normal, isso é natural. Tanto para o budismo como há uma distorção. Pois é. Então você diz assim, mas eles acreditam em reencarnação. Eles acreditam, mas a gente não concorda com o que eles acreditam. Pelo menos não em grande parte. Então isso não significa nenhuma afirmação, nenhuma solidificação dessa ideia. De você imaginar que você vai lá, vai tomar banho naquele rio Ganges para você ver só. Se você não pega uma micose, se você não pega ali uma cólera brava. Tomando banho no rio sagrado, do lado de um boi, sendo lavado pelo vizinho não sei das quantas, enquanto no alto do morro tem um cadáver sendo queimado. Como é que você vai pensar que aquele rio é sagrado? Para eles é. Então o fato de ser místico acaba até sendo um perigo, porque eles acreditam muito mais do que deveriam. Né? A Cindizinha colocou para nós, ontem exibiram no Fantástico 3 adolescentes nos Estados Unidos que saíam em busca de demônios e faziam exorcismo. Eu cheguei a ouvir a chamada, Cindizinha, mas não vi a matéria. Mas é mais ou menos assim, elas são filhas de pastores, né? E elas se fala sobre exorcismo, e essa matéria veio exatamente por causa de um lançamento de um novo filme sobre um novo exorcismo, sobre um novo demônio. Os demônios estão sempre ali, né? Aí acabaram dizendo que nos Estados Unidos essa história de exorcismo é real. Então você fala assim, mas os Estados Unidos é o país que tem a consciência tecnológica mais desenvolvida do planeta, ou entre as mais desenvolvidas do planeta. E de repente você pega ali a crença no diabo, no exorcismo, como sendo uma coisa do cotidiano deles. Um país extremamente místico, extremamente crente dentro desses dogmas cristãos. E como é que você vai separar uma coisa da outra? Eles não separam. O cara é um cientista da NASA, ao mesmo tempo que ele vai para a igreja falar sobre Adão e Eva. Como é que você vai conectar essas duas ideias? Extremamente difícil. Né? Paulo colocou, porque os animais têm doenças, deficiências físicas e sofrem acidentes, que nós temos provas e expiações. Porque, Paulo, tem estudos já feitos sobre isso, depois a gente pode até passar para você alguns textos bem interessantes, porque nem todo sofrimento diz respeito a provas e expiações. Tá? O sofrimento ele diz respeito a estímulos. Para nós, que somos seres humanos, nós temos provas e expiações como consequência das nossas escolhas. Para os animais, o sofrimento faz parte de um processo evolutivo, que para nós, infelizmente, ainda é muito distante da nossa compreensão. Então o fato de nós não compreendermos não significa que tenha a sua lógica. Os próprios espíritos falam sobre isso. Os animais são estimulados a desenvolverem sentidos através da dor. Por que isso acontece? Porque tem que ser assim, que infelizmente a gente não consegue entender. Quando a gente entender, isso só estando do outro lado, entendendo o processo de um modo geral, porque a gente vê o animal sofrendo agora, mas a gente não sabe o princípio espiritual como era antes e como ele vai ficar depois. Então temos ali, saiu filhinha. Então temos ali temos que ter uma visão mais abrangente
desse processo evolutivo, não simplesmente observar o fato em si, né? Tem muito mais, porque a gente observa o fato no ser humano. Quando você pega uma criança sendo jogada do alto de um prédio, você fala assim, porque ela tinha uma relação espiritual com os pais, porque ela estava resgatando alguma coisa. Aí a gente tem essa visão. Para os animais a gente não consegue entender. Mas o fato da gente entender não significa que haja algo muito mais complexo do que simplesmente a dor naquele momento que a gente está observando, né? A Vaninha colocou para nós ali, para quem quiser, tem o link acima aqui que fala sobre essa reportagem que saiu no Fantástico, que a Cindyzinha lembrou, sobre o exorcismo, o ritual de exorcismo nos Estados Unidos, né? Deixa eu pegar aqui para a gente continuar, vamos lá em frente, que já está passando na hora aqui. Tá. Dessa maneira, a religião, que se funda na existência de um princípio imaterial, é um tecido de superstições. Eles não ousam dizer em voz alta, mas o dizem baixinho, e pensam salvar as aparências ao conceber que é necessária uma religião para o povo e para tornar as crianças acomodadas. Ora, de duas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, o é para todos. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para os esclarecidos. Então, quando a gente fala sobre religiões, sobre as teorias religiosas, nós temos ali várias partes de uma mesma verdade, né? E infelizmente essas partes são muito mais recheadas de fantasias do que de razão. E tanto é assim que a gente fala que a religião é para aquele que vai para a igreja, mas a religião não pode adentrar no meio científico, para poder não desafiar a ciência, mas para poder se juntar para a ciência. Se juntar com a ciência, se conectar com ela, formar um grupo analítico, um grupo de estudo com a ciência, né? Então mostra para nós aqui que essas religiões, infelizmente, são de fato um tecido de superstições. Todas elas se fundamentam num princípio espiritual que foi inspirado, que foi inventado, que foi criado, sem chegar a uma conclusão. A doutrina, né, a impressão para quem vai ouvir isso e não compartilha das nossas ideias, vai dizer assim, é claro que você vai dizer que a sua é melhor. Mas a gente lembra que o entendimento da existência do Espírito, ele partiu das manifestações, e não simplesmente de uma crença, de dizer assim, olha, você tem que acreditar na existência desse ser, você tem que acreditar na existência disso, você tem que acreditar na existência daquilo, sem nenhum tipo de comprovação. E essas religiões, de um modo geral, são fundamentadas ainda dentro desse mesmo princípio. O princípio de que já existe alguma coisa, e a partir da existência dessa coisa você começa a formar, né, um corpo religioso, um corpo doutrinário. O item 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, portanto, em geral, no princípio materialista, desde que, negando todo o efeito de origem extramaterial, negam consequentemente a existência da alma. Sondai o futuro do seu pensamento, perscrutai o sentido de suas palavras e encontrareis quase sempre esse princípio, que se não se mostra categoricamente formulado, transparece sob a capa de uma pretensa filosofia moral com que eles se disfarçam. Rejeitando como maravilhoso tudo quanto decorre da existência da alma, eles são, portanto, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito. Daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o Espiritismo, pois parte da negação de tudo que não seja material. E aqui a gente vê, né, hoje, nos tempos atuais, do modo como a mídia vem expondo, não o Espiritismo, porque a gente lembra que a mídia não expõe a doutrina espírita. A mídia, ela expõe os fenômenos que são estudados pelo Espiritismo. Ninguém chega assim numa novela, num filme, num seriado, num programa de entrevista, alguém ali abrindo o livro dos Espíritos e falando sobre ele, falando sobre esses princípios doutrinários. O que a gente vê é pessoas falando sobre psicografia, sobre psicofonia, sobre aparições, sobre curas espirituais, sobre cirurgias. E isso pode acontecer em qualquer lugar com qualquer pessoa. Isso não é nós não patenteamos isso como sendo uma propriedade espírita. Nós estudamos isso dentro dos padrões, dentro do conhecimento do Espiritismo. Então hoje nós temos ali temas que são estudados pelo Espiritismo. E aí então,
como nós vimos aqui nessa passagem que foi colocada aqui para nós. O preconceito que impede de julgar. Então, quando fala sobre a psicografia, alguém vai num programa de entrevista e fala que recebeu uma psicografia, que o médium de tal lugar que fez tal coisa, e aí então a gente pensa assim, poxa, mas eu não acredito no espírito. Né? Então o espiritismo fica inventando essa coisa para poder chamar a atenção das pessoas. Isso é charlatanismo, isso aí é fenômeno paranormal, mas não tem nada de espiritual aí. Aí você vê um programa falando sobre cirurgias espirituais, sobre cortes, sobre injeção de substâncias, sobre várias outras situações que vão chocando os nossos sentidos, mas promovendo cura de pessoas, e de repente fala assim, mas isso aí não tem nada de espírito, isso aí é magnetismo, isso aí é hipnotismo, isso é charlatanismo, isso aí pode dar qualquer nome. Mas você não pode dizer que isso aí é uma doutrina real. Então daí o preconceito com que as pessoas julgam pelo fato de não conhecerem os mecanismos que regem esses fenômenos. Quando você fala de uma cirurgia espiritual, o que exatamente promoveu aquela anestesia, a falta de a infecção que não se manifestou, a cura que foi promovida? O que exatamente causou tudo isso? Aí você começa a analisar e pode até chegar como conclusão a existência de seres espirituais que estavam ali presentes. Mas eles não se dão ao trabalho de analisar pelo simples fato de ter um rótulo de que é o espiritismo, que o espiritismo é uma superstição, que ele é uma fantasia. O Elcio colocou para nós: o espiritismo não é um produto de imaginação, mas aqueles que não conhecem julgam como tal. Falar, isso aí é tudo na cabeça desse pessoal maluco que fica lá no centro espírita. E é assim que nós somos julgados. E é assim que a doutrina é julgada. Continua. Quanto a nós, agora chega a nossa vez, né? Primeiro fala do espiritismo, agora é a nossa vez. Quanto a nós, pelo fato de admitirmos os efeitos decorrentes da existência da alma, teríamos que aceitar todos os fenômenos qualificados de maravilhosos. Teríamos de ser os campeões dos visionários, os adeptos de todas as utopias, de todos os sistemas egocêntricos? Seria necessário conhecer bem pouco do espiritismo para assim pensar. Mas os nossos adversários não se importam com isso. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o que menos lhe interessa. Ele quis dizer o seguinte aqui, que pelo fato de você acreditar na existência do espírito, qualquer história que te conta, para você é real. A gente vê muito isso, né? As pessoas escrevem para nós no atendimento fraterno do espiritismo.net, ou mesmo vão às casas espíritas em busca de atendimento. Elas apresentam tudo quanto é situação que elas não conhecem, como se o espiritismo tivesse a resposta. Ah, porque eu estava lá dormindo e de repente eu tive um sonho de alguém que apareceu e me chacoalhou e eu acordei assustado. O espiritismo pode explicar isso? Minha filha, isso aí é um sonho que você teve, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, mas eu estava passando na rua e de repente eu vi ali alguma coisa que me segurou para não atravessar. De repente você levou um susto e parou. Por que você acha que isso é um fenômeno espiritual? Então começam a colocar no baú do espiritismo tudo aquilo que não pode ser explicado. Aí o espiritismo começa a selecionar: isso não é isso não é daqui, isso a gente não sabe, isso é tal coisa, isso é aquilo lá, e começa a perceber, quando chega no final, a gente tem respostas objetivas para aquilo que nós conhecemos. Até fantasias, algumas vezes, algumas ilusões que são trazidas por aí. Pessoas com dupla personalidade, pessoas que tiveram ali algumas experiências estranhas, diferentes, todo mundo diz que nós acreditamos naquilo como se aquilo fosse real. Alguém chega para nós e diz assim: ah, mas eu tive um sonho de tal jeito. E certo de que nós vamos acreditar naquilo que ele está falando. A gente vai dizer: tá, mas não é assim. Como assim? Você não é espírita? Sou. Mas você não acredita no que eu estou falando? Mais ou menos. E aí a gente começa então a traçar um raciocínio. Né? Então, imaginando que nós somos, pelo fato de pensarmos, de estudarmos o mundo espiritual, de estudarmos esses fenômenos, dá a impressão de que tudo aquilo que acontece de diferente faz parte também da nossa alçada. O Braço colocou: espero muito da projeciologia para quebrar essas barreiras. Né? Algumas, né, Braço? Ela não pode quebrar tudo, não, mas muitas informações vão ser trazidas quando a projeciologia se tornar uma técnica bem difundida, bem estudada e analisada até determinados aspectos. Né? Tá. Segundo eles, aqueles críticos, né, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos.
Logo, o espiritismo é absurdo. Isso é, para eles, um julgamento inapelável. Creem em apresentar um argumento sem resposta quando, após eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Samedar, os Camisar de Sévenès ou as religiosas de Loudun, chegam a descobertas de evidentes trapaças que ninguém contesta. A gente lembra que esses fenômenos que aconteceram, os convulsionários, os Camisar, né, as religiosas, são fenômenos observados por Kardec e relatados na Revista Espírita. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, vocês vão encontrar ali o que exatamente aconteceu. Desses convulsionários, por exemplo, eram as pessoas que entravam em convulsão quando chegavam perto de um túmulo de uma pessoa que era religiosa. Aí então Kardec fez a evocação daquele espírito perguntando: é você que fez isso? Ele falou: não tenho nada com isso. As pessoas que entram no estado de transe naquele momento ali, pelo fato de sofrerem fortes emoções ou coisa parecida. Então ele vai trazendo algumas explicações. Mas essas histórias são, por acaso, o Evangelho do Espiritismo? Seus partidários teriam negado que o charlatanismo explorou alguns fatos em proveito próprio? Que a imaginação os tem engedrado? Que o fanatismo tem engedrado a muitos deles? O Espiritismo não é mais responsável pelas extravagâncias que se possam cometer em seu nome do que a verdadeira ciência pelos abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o Espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que são apenas as formas da sua ficção. O mesmo seria julgar a história pelos romances históricos e pelas tragédias. Tragédia não no sentido de desgraça, mas tragédias que são as histórias trágicas, que os contos trágicos. Se você pegar, por exemplo, Romeu e Julieta, nós teremos ali uma tragédia no teatro. Mas a gente sempre coloca agora, mudou o nome de tragédia como sendo um fato que aconteceu, que passou na televisão, que um monte de pessoa morreu, um monte de coisa foi destruída. Só que tragédia, na verdade, nada mais é do que um elemento da literatura. Para vocês verem como é essa situação, quando a gente assiste a esses filmes de fantasmas, principalmente os filmes hollywoodianos, que vêm lá dos Estados Unidos, nós temos ali aqueles grupos de jovens. Imaginemos o seguinte cenário. A gente pega aquele filme Atividade Paranormal, o primeiro filme, são 4 filmes, 1, 2, 3 e a Atividade Paranormal em Tóquio. No primeiro, não sei se vocês assistiram, se vocês se lembram, mas era um casal que vivia numa casa, que tinha ali alguns fenômenos estranhos. E aí então o rapaz, eles colocaram uma câmera ligada, uma câmera caseira, aí então eles colocaram uma tábua Ouija, aquelas tábuas que falam, de conversar com os espíritos, no meio da sala, para poder ele perguntar que espírito que estava ali. E vários outros filmes já fizeram isso também. O nome dessa sessão é chamada de sessão espírita. Vamos fazer uma sessão espírita, pega a tábua lá. Então quando você fala assim, eu sou espírita, a primeira imagem que vem à sua mente é você fazendo um tipo de ritual meio bruxo, meio satânico, meio esquisito. Porque a pessoa coloca aquela tábua Ouija e coloca velas em volta. Vamos fazer uma sessão espírita. Então esse nome espírita nos Estados Unidos ele é muito difundido para qualquer tipo de tentativa ou de experiência ligada ao mundo espiritual. Sendo que o nome espírita está ligado, na verdade, a uma doutrina. E não a um fenômeno propriamente dito. Então daí que a gente percebe hoje que julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas histórias populares, que são apenas formas da sua ficção, mas não estudam o espiritismo dentro da sua realidade, o que é mais importante para todos nós. Isso foi só um exemplo que eu dei. Porque quando você fala assim, eu fui num centro espírita. Aqui no Brasil então nem fala, eu fui no centro espírita. Como é que ele chama? Centro Espírita Tenda do Pai João. Só que na verdade ele é um centro espiritualista, um centro de umbanda, de candomblé, seja lá como for. Então na verdade o espiritismo, mas tem, viu Ana? Você está rindo, mas tem. Tem a casa da Mãe Joana e tem a tenda do Pai João também. Então nós temos ali esses nomes que são ligados a mãe não sei o que, a pai não sei o que, porque isso está muito ligado à tradição africana. Os espíritos que são ligados à África, eles se dão esse nome. Mãe, pai, vô.
e de repente você quer criar uma instituição em homenagem a essas entidades africanas, então você coloca centro espírita, por aquilo que a gente já conversou, que houve uma perseguição muito grande das religiões de tradições africanas, enquanto os centros espíritas eram respeitados. Pelo fato deles lidarem com os espíritos, significa que o fato de você conversar com o espírito, você está lidando com o espiritismo. E lidando com o espiritismo, então eles se dão o direito de colocar centro espírita tal coisa. A gente pode até ver, né? A gente conversou sobre cirurgias espirituais, que fala sobre Centro Espírita Templo Tupiara, no Rio de Janeiro. Né? Não, seria só espiritualista, né? Porque o espírita ele depende de uma doutrina. Ele faz parte de uma filosofia, ele faz parte de um estudo. Você não pode colocar o nome espírita se você não estuda isso. Se você foge daquilo que é doutrinário, você está no campo do espiritualismo. Essa é uma questão, só que o nome espírita já virou carne de vaca, né? Todo mundo usa e abusa à vontade e sofre a doutrina, que é uma doutrina tão séria, uma doutrina tão complexa, que merece tanto estudo, que se popularizou como sendo uma superstição. 12, para a gente poder fechar aqui no nosso último trecho. Na lógica mais elementar para discutir uma coisa, é necessário conhecê-la, porque a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com conhecimento de causa. Somente assim a sua opinião, embora errônea, pode ser levada em consideração. Mas que peso ela pode ter quando emitida sobre a matéria que se desconhece? A verdadeira crítica deve dar provas não somente de erudição, ou seja, de um conhecimento abrangente de tudo, mas de um conhecimento profundo do objeto tratado, de isenção no julgamento e de absoluta imparcialidade. A não ser assim, qualquer violeiro poderia se arrogar o direito de julgar Rossini, e qualquer pintor de paredes de censurar Rafael. A gente lembra que Rossini, Gioacchino Rossini, ele viveu ali no século XVIII, foi ali um grande músico italiano, né, um compositor erudito italiano, que foi muito popular no tempo dele. Então, ele nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, ali em 1800, quase ali no próximo ao desencarne de Kardec. Ele foi, digamos assim, contemporâneo de Kardec. E aí você pega uma pessoa um violeiro comum, que toca em festas populares, que de repente começa a dizer assim, olha, eu acho que Rossini não tem competência, eu acho que a sua composição é imperfeita, eu acho que os acordes... Peraí, mas você toca em festa popular, você canta aquela música, ai, se eu te pego, e você quer julgar Rossini? Seria mais ou menos assim. Ou então um pintor de parede, aquele que faz serviços domésticos, julgar Rafael. Rafael foi um pintor renascentista do tempo de Leonardo da Vinci, viveu ali em Florença, naquela grande escola de artes de Florença. Então a gente pega assim que eu tenho um conhecimento básico, um conhecimento superficial sobre determinada área e quero fazer o julgamento de alguma coisa que exige extremo conhecimento. A gente fala das pessoas que fazem julgamentos sobre doutrina, mas invariavelmente nós fazemos julgamentos sobre outras religiões e outras doutrinas que nós não conhecemos. Quando a gente diz assim, mas a Wicca, estou dando um exemplo básico, né? A não ser, né? Mas aí ele sofreu bastante, né? O soldado foi um grande pintor, depois voltou para pintar parede e expiação, né? Você vai pintar parede agora, só para você aprender. Depois você vai pintar de novo. É castigo. Quando a gente fala sobre a Wicca, o que é a Wicca? Wicca é mais uma escola espiritualista que lida com os fenômenos da natureza, com as energias da natureza. E aqueles que seguem a Wicca se intitulam de bruxos e bruxas. Não aquela bruxa malévola, malvada que voa na vassoura que a gente vê na televisão, mas são pessoas que lidam com as energias da natureza. E a gente diz assim, olha, quer saber, para mim esse pessoal que faz o Wicca, que fica cantando em volta de um caldeirão, para mim isso é tudo um bando de louco. Não são corintianos, mas são um bando de louco. Quer dizer, o que eu já li sobre a Wicca? O que eu sei sobre a Wicca? Qual é a representatividade que tem aquele símbolo de um caldeirão? O que significa exatamente as palavras que eles falam no momento dos seus rituais? Quais são as forças da natureza com que eles trabalham? Eu não tenho conhecimento de nada. Como é que eu posso dizer que eles são loucos, são saudáveis, que eles estão certos ou são errados se eu nunca fiz isso?
A gente vê essa experiência muito comum aqui mesmo no Paul Talk, quando chega alguém e começa a dizer assim, mas o espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo. Aí você pergunta assim, escuta, você já leu alguma coisa sobre o espiritismo? Deus me livre, não quero nem ler. Então normalmente você não vai, a princípio você não vai conseguir entender. Ah, mas eu já li o livro dos espíritos. Tá, você leu, mas você estudou? Para ver se aquilo que você leu tem comprovação, tem lógica? Ah, não, eu só li uma vez, vi que não tinha lógica, parei de falar, parei de estudar. Então por isso eu critico, eu aponto, eu faço e aconteço. É o que Kardec colocou assim. Né? Deixa eu ver aqui. O Nando colocou, né, a pessoa não sabe o funcionamento e já julga. A pessoa, as pessoas, nós fazemos muitos julgamentos, né, de muitas situações que nós não conhecemos. Em questões culturais, em questões espirituais, uma série de situações, porque nós temos uma tendência a querer fazer com que as coisas sejam do nosso modo, funcionem da forma como nós desejamos. Só que com a diversidade que existe no mundo, cada um quer do seu jeito. Então a gente tem que começar assim, bom, eu não conheço, então eu não falo. Se ele gosta, eu tenho que respeitar. Agora, se eu estudei e começo a dizer, olha, peraí, ah, mas olha só que interessante, eu fiz aqui um ritual e funcionou. Eu acho que agora o espiritismo vai ficar mais completo. Peraí, eu estudo o espiritismo e isso não faz parte do nosso rol. Como acontece hoje, por exemplo, com a... Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Apometria. O que é a apometria? É uma técnica mediúnica que algumas instituições estão usando. A pessoa vai dizer assim, olha, mas a apometria ela é muito interessante, ela vem sendo utilizada nos centros espíritas, nas reuniões dos centros espíritas. Aí a gente vai dizer assim, olha, mas espera aí, me desculpa, mas a apometria é uma técnica que não faz parte das práticas espíritas. Você está equivocado. Aquele centro pode até ter incorporado essa técnica, aquela instituição pode até ter incorporado essa técnica, mas ela não segue os princípios doutrinários, porque isso o espiritismo não estuda, até pela própria essência da apometria. Ah, mas o que você pensa da apometria? Olha, eu não penso nada porque eu não entendo. Eu, André, particularmente, não entendo nada de apometria. O pouco que eu li diz respeito a uma prática que não consta no livro dos médiuns, por exemplo, mas não significa que eu não possa estudá-la. E de repente ver nela a possibilidade de ser incorporada nas nossas práticas pela utilidade que ela demonstra. Mas eu vou dizer assim, olha, mas eu não quero nem colocar apometria porque para mim isso aqui não interessa. Mas eu nunca li, eu nunca estudei, como é que eu posso dizer algo de que eu não conheço? É a mesma coisa alguém dizer assim, eu não quero saber de espiritismo porque isso não me interessa. Eu não quero saber de espiritismo porque não me interessa, eu não quero saber de bruxaria porque isso não me interessa, então a gente vai, não me interessa, não me interessa, não me interessa, mas em compensação a gente está sempre emitindo comentários que são destrutivos, fazendo críticas, dizendo que está certo, que está errado, que é isso, que é aquilo. E, na verdade é um erro de julgamento nosso também. Então a gente fecha por aqui, meus amigos, né? A Andrea colocou aqui para nós, né? É assim que a minha cunhada me respondeu, né? Naquela passagem sobre o espiritismo também, né? Então a gente fecha por aqui por enquanto. Nós paramos aqui no item 13. Temos ainda até o item de número... Só um instantinho. 17. A gente fecha no nosso próximo estudar. Deus me livre dessas coisas. Depois Então eu tive a oportunidade, antes de passar para o nosso amigo Elcio, que vai fazer um encerramento para nós, eu tive a oportunidade de ler um livro de magia negra. Aposto que um monte de gente ficou arrepiada aí agora, né? E eu estava lendo assim sobre para que servem os rituais. É um livro de magia. Quando eu falei magia negra, você leu isso? Ai meu Deus! Por que, meu Deus? Eu li, não aconteceu nada, achei aquilo muito estranho, fechei o livro, devolvi para o dono, não me interessou. Eu posso dizer que eu já li. Já não sou mais o mesmo, né, Ana? Você já não me vê mais com os mesmos olhos, né? Agora você precisa ir no oftalmologista para trocar as lentes, para me ver de um outro jeito diferente, né? Então, pois é. Então assim, a gente pensa assim, eu já li sobre isso. Pois é, mas da mesma forma que eu li sobre magia negra, eu li também sobre os cristais, eu li sobre os duendes, eu li sobre a vida de Jesus, eu li sobre um monte de coisa. Li sobre alienígenas, li sobre o ceticismo, eu li. Pois é, está possuído agora, né? Só porque eu li agora, pronto, vou passar por um exorcismo. Quem é o exorcista de plantão aí hoje? Quem está escalado? Então você percebe assim, quando a gente fala os nomes, as pessoas ficam arrepiadas por coisas que a gente não conhece. Eu tinha uma amiga, porque faz muito, eu perdi contato com ela, a gente já não se fala há bastante tempo, que ela era da Wicca.
ela tinha ali um batismo dela, né? Ela é chamada Filha da Magia, era o nome que ela tinha recebido depois da iniciação dela. E eu chegava assim para minha sobrinha e falava assim, olha, essa minha amiga aqui é bruxa de verdade. E ela ficava com aquele olhão arregalado assim, falei, pois é, mas essa é a ideia que a gente tem. Né? Armando colocou, né, se puder, leia de tudo, né, filtra, né, se não puder ler de tudo, leia Kardec, pois não perderá seu tempo. Né? Agora, se a gente não puder ler, né, Armando, que a gente não fale, esse que é o importante. Né? Se você não lê, você não conhece, não fale aquilo que você não sabe. Não critique, não aponte, respeite, assim vai. Porque a gente, infelizmente, as pessoas assim, eu nunca não li, nunca leio, e nem quero ler, e tenho raiva de quem lê também. Olha só a história. E assim vai, né? Então é importante a gente ter direcionar o nosso interesse, mas falar com aquilo que a gente sabe. E fazer com que as pessoas também falem daquilo que a gente conhece, se elas tiverem conhecimento. Se uma pessoa que não tem conhecimento vem bater boca, a gente fala, olha, me desculpa, mas a gente não tem como trocar ideias porque você não conhece os fundamentos daquilo que eu sei. E não com aquela arrogância nossa, olha, quer saber? Vai ler primeiro e depois a gente conversa. Como se a gente fosse o dono do conhecimento, né? Outro dia conversou com uma bruxa, né? E o papo rendeu muito, né? Eu conversei uma vez, Armando, já faz muitos anos, com uma daquelas pessoas que são Hare Krishna. Hare Krishna, para quem não lembra, é aquele pessoal careca que fica andando com roupa laranja, vendendo incenso no metrô, na porta de ponto de ônibus, essas coisas, né? E era uma moça linda, né? E um dia a gente estava assim, nós descemos do mesmo ônibus, e no trajeto, que ela estava indo para o templo dela, que por acaso era caminho da minha casa. E a gente começou a conversar sobre o que ela fazia, como é que era o trabalho dela, porque eu estava muito curioso, né? Porque naquela época eu tinha ali a minha crença pessoal, não era nada muito oficial e coisa e tal, mas ela tinha muito a oferecer. E a gente foi conversando, e eu adorei conversar com ela. Pelo simples trabalho da gente não ter aquele preconceito de julgar as pessoas pela aparência, mas daquilo que elas realmente